Nasci em 1856, em Freiberg, na Morávia, uma pequena cidade do então Império Austro-Húngaro. Cresci numa família de tradições judaicas em meio a dificuldades materiais, mas cercado por um ambiente de estímulo intelectual. Ainda menino, mudei-me com meus pais para Viena, a cidade que viria a ser meu palco, meu laboratório e, em muitos sentidos, meu cárcere. Ali, convivi com a grandeza e o peso de uma cultura sofisticada, impregnada de música, filosofia e ciências, mas também marcada por preconceitos e tensões sociais que me lembravam constantemente da minha condição de judeu numa sociedade antissemita. Desde cedo, senti em mim uma inclinação obstinada para o estudo. A leitura e a observação tornaram-se refúgio e paixão. Não tardou para que me decidisse pela medicina, não porque nela vislumbrasse apenas uma carreira prática, mas porque acreditava que, através dela, poderia me aproximar das leis que regem a vida. Em minha juventude, dominava o espírito do positivismo. Acreditava-se que todos os fenômenos da natureza, inclusive os humanos, poderiam ser reduzidos às forças físico-químicas. Esse ideal exerceu sobre mim grande fascínio. Assim, iniciei minha formação médica em Viena, no final da década de 1870, e logo me vi envolvido nos laboratórios, que eram o coração do pensamento científico de então. Foi no laboratório de Ernst Brücke que minha mentalidade ganhou forma. Brücke, um homem de rigor impressionante, sustentava que não havia lugar para forças vitais ou explicações metafísicas no organismo. Tudo deveria ser explicado pela matéria e pelas leis da física. Sob sua orientação, aprendi a olhar o corpo humano como uma máquina de precisão, composta por tecidos, células, fibras e correntes nervosas. Eu me dedicava com afinco às pesquisas em neuroanatomia. Estudei a fisiologia do sistema nervoso, investiguei a medula, os núcleos cerebrais, escrevi trabalhos minuciosos sobre as células nervosas de espécies inferiores. Nesses anos, ainda me via como um cientista puro, alguém que acreditava ser possível decifrar a vida pela análise microscópica. Mas, se o microscópio revelava os segredos da célula, havia algo que permanecia intocado: a vida anímica, o sofrimento psíquico. Era impossível não perceber, mesmo nos corredores dos hospitais de Viena, que muitos pacientes padeciam de dores, paralisias, convulsões, sintomas que não se deixavam explicar pela lesão orgânica. Minha formação neurológica me ensinava a buscar causas localizadas no cérebro, mas havia corpos que gritavam, sem que os instrumentos da ciência encontrassem a razão de seus gritos. Minha grande virada começou em Paris, no Hospital da Salpêtrière, quando tive a oportunidade de assistir às lições de Jean-Martin Charcot. Ele era uma figura magnética. No anfiteatro lotado, diante de estudantes e médicos de toda a Europa, Charcot fazia desfilar suas pacientes histéricas, mulheres atormentadas por convulsões, anestesias localizadas, cegueiras inexplicáveis, paralisias súbitas. Muitos viam nelas apenas fingimento ou desordem moral. Charcot, porém, afirmava com convicção: a histeria é uma doença nervosa real, não uma encenação. Essa frase ecoou em mim com força. O que vi na Salpêtrière não era apenas espetáculo médico, mas a abertura de uma fenda no edifício da ciência positivista. Charcot utilizava a hipnose para induzir sintomas, para fazê-los desaparecer e reaparecer diante de nossos olhos. Eu me perguntava, como explicar que um comando verbal pudesse provocar uma paralisia ou uma anestesia? Onde se localizava a causa disso, se não no corpo? A cena me perturbava. Eu, que havia sido treinado para pensar em termos de células e nervos, via agora que havia algo imaterial, invisível, que dominava o corpo. De volta a Viena, trouxe comigo não apenas os ensinamentos de Charcot, mas também uma inquietação que não me deixava em paz. Continuei a atender pacientes como neurologista, mas percebia cada vez mais que a medicina tradicional era insuficiente. Alguns sintomas simplesmente não se explicavam pela anatomia.
As dores se deslocavam, as paralisias mudavam de lugar. Os corpos pareciam obedecer a uma lógica própria, uma lógica desconhecida. Foi nesse contexto que conheci Joseph Breuer, um médico vienense respeitado, que havia tratado uma jovem paciente, Berta Pappenheim, conhecida na literatura médica como Ana O. Breuer havia observado que seus sintomas histéricos, paralisias, contrações, perturbações visuais, melhoravam quando ela relatava, em estado hipnótico, lembranças traumáticas associadas ao início desses sintomas. Ela própria batizou esse processo de cura pela fala, talking cure. Para mim, essa descoberta foi um choque e uma revelação. Percebi que as palavras podiam libertar o corpo de seus sofrimentos. A partir daí, dediquei-me a explorar esse caminho. Ao lado de Breuer, publiquei, em 1895, os estudos sobre a histeria, obra que considero o marco inaugural da psicanálise. Ali, formulamos a hipótese de que os sintomas histéricos eram formações substitutivas, expressão de lembranças traumáticas recalcadas. O corpo falava o que a consciência não podia suportar. Essa foi a primeira grande virada do meu pensamento. A descoberta de que o inconsciente se manifesta através de sintomas corporais. Mas não foi um caminho simples. A comunidade médica de Viena recebeu nossas ideias com desconfiança e hostilidade. Muitos me acusaram de charlatanismo, outros riram da noção de que uma paralisia pudesse ser causada por algo psíquico. Eu mesmo, por muito tempo, caminhei entre a lealdade ao meu treinamento neurológico e a ousadia de admitir que existia uma outra cena, uma cena inconsciente, regida por leis próprias. Ao longo desses anos de transição, mantive viva minha identidade de médico. Nunca abandonei a disciplina científica que me formara. O rigor com que estudei o sistema nervoso, a exatidão que aprendi nos laboratórios, acompanharam-me quando comecei a explorar o inconsciente. A psicanálise não nasceu do misticismo, mas da medicina. Eu não era um poeta especulativo. Era um clínico que escutava, um cientista que registrava minuciosamente cada caso. Essa marca permaneceria em toda a minha obra, o cuidado em fundamentar cada teoria na observação clínica. Entretanto, aos poucos compreendi que a psicanálise ultrapassava os limites da neurologia. O neurologista que fui preparou o terreno, mas o que se abria diante de mim era um campo inteiramente novo. Na medicina tradicional, buscamos lesões, alterações anatômicas, processos biológicos. Na psicanálise, aprendi a buscar sentidos, histórias esquecidas, desejos recalcados. O sintoma deixou de ser apenas uma disfunção do corpo e passou a ser uma mensagem cifrada da alma. É nesse ponto que o contexto histórico deve ser lembrado. O final do século XIX em Viena era um tempo de grandes transformações culturais. A moral vitoriana impunha silêncio sobre a sexualidade, sobretudo a feminina. As mulheres histéricas, com seus corpos que gritavam, tornavam-se o espelho incômodo de uma sociedade repressora. A histeria não era apenas uma doença, era o sintoma de uma época. Eu próprio compreendi, ao longo de minhas investigações, que a sexualidade tão reprimida estava na base de muitos conflitos psíquicos. Essa afirmação, ousada para o tempo, me trouxe incompreensão e escândalo. Ainda assim, perseverei. A transição do neurologista para o fundador da psicanálise não se deu de uma vez, mas foi fruto de anos de observação, resistência e solidão intelectual. Recordo-me da sensação de estar cavando um túnel sob a superfície da ciência estabelecida. Enquanto meus colegas buscavam certezas na anatomia, eu ousava escutar o que vinha da fala dos pacientes. Ali, no que parecia confusão e delírio, eu reconhecia uma lógica, a lógica do inconsciente. Não me afastei da medicina. Ao contrário, considero a psicanálise uma extensão radical dela. Fui médico, neurologista, mas o destino me empurrou para além. A psicanálise nasceu justamente desse limite, do momento em que a medicina não conseguia mais responder e em que o sofrimento humano exigia uma nova linguagem. Portanto, quando se fala de Freud, médico e neurologista, não se deve imaginar uma ruptura total, mas uma metamorfose. O olhar treinado para o corpo se voltou para a alma,
O saber da anatomia cedeu espaço ao saber da palavra. E eu, que iniciei minha jornada nos laboratórios e hospitais, encontrei minha verdadeira missão ao escutar o que se escondia nas sombras da mente. Assim, compreendam, o Freud médico não desapareceu. Ele permanece em cada página que escrevi, em cada caso que analisei, na disciplina com que tratei a vida psíquica. Mas esse médico foi, pouco a pouco, levado a abrir uma nova estrada. Uma estrada que conduziu da neurologia à psicanálise, do corpo visível ao inconsciente invisível. Foi nesse caminho, forjado entre Viena e Paris, entre a ciência e o enigma, que se erigiu a obra que me tornou conhecido no mundo.